Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Já tô pra fazer esse vídeo já tem bastante tempo. Recebo muita pergunta nas redes sociais, principalmente aqui nos comentários no YouTube sobre isso, que é sobre as manutenções preventivas na placa de vídeo, né? Como aumentar a vida útil da placa de vídeo, etc, etc. Quando a gente fala nesse assunto, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é tem que abrir a placa de vídeo, né? E aí já leva no outro quesito que é troca da pasta térmica, né? Porque a vida útil da placa de vídeo ela tá diretamente relacionada à temperatura de funcionamento tanto da GPU quanto do VRM, tá? Dos componentes ali que compõem o VRM da placa de vídeo. MOSFETs, driver de fase, PWM, enfim. E nem sempre é necessário a gente estar abrindo a placa de vídeo para estar fazendo uma manutenção preventiva ou até mesmo para aumentar a vida útil da placa de vídeo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um método que qualquer um pode fazer aí, utilizando apenas software, tá? Sem a necessidade de estar fazendo modificações físicas na placa de vídeo, tá? Pessoal, o que acontece? A gente vê muito em fóruns, né? O pessoal falando, eu tenho que trocar a pasta térmica de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Isso é muito comum a gente ver esse tipo de assunto na internet. Só que isso não é verdade. E isso acaba que induz a pessoa a um erro, tá? Porque a pessoa abre a placa de vídeo, né, achando que vai fazer uma coisa boa para a placa de vídeo trocando a pasta térmica, mas às vezes ela vai diminuir a vida útil da placa de vídeo trocando essa pasta térmica. Por quê? Quando você abre a placa de vídeo, não somente a pasta térmica que já está ali que você perde, mas você também, na grande maioria das vezes, vai perder a eficiência dos thermal pads, tá? O que é os thermal pads? Os thermal pads eles são umas almofadas térmicas. Ele faz o mesmo papel da pasta térmica, só que ele preenche espaços maiores, tá? Espaços entre MOSFETs e o dissipador, por exemplo, porque os MOSFETs que vão soldados ali na placa, eles não são soldados no mesmo nivelamento, eles não são, não tem exatamente a mesma altura. Então, se o dissipamento de calor dos MOSFETs, por exemplo, fossem feito com pasta térmica, igualmente é feito no chip gráfico, uns MOSFETs iriam encostar no dissipador e outros não iriam encostar, entendeu? Justamente por esse desnível entre eles. Então, pensando nisso, se utiliza thermal pads no lugar da pasta térmica nesses componentes, porque a almofada ela se ajusta à superfície, você espreme ela tem uma flexibilidade, tá? Então você coloca ali em todos os MOSFETs, quando você aperta o dissipador vai espremer o thermal pad na proporção correta, né, até todos os thermal pads encostar no dissipador e todos os thermal pads também encostar nos MOSFETs. Acho que deu para entender, né? Então, nestes componentes são utilizados thermal pads. Porém, o thermal pad, quando você esmaga ele, na grande maioria das vezes ele não pode ser reutilizado. Mesmo até porque quando você abre a placa de vídeo que você puxa o dissipador, a grande maioria deles até rasgam, tá? Porque eles colam bastante ao longo do tempo que eles estão ali pressionados, eles colam mesmo no dissipador e no componente. E aí quando você puxa, eles rasgam no meio e aí você tem que tirar e colocar um novo. E aí é que está o problema, tá? Porque o pessoal não trocam esses thermal pads porque não é fácil de encontrar. No mercado brasileiro aí a gente encontra muitos deles falsificados, aqueles azulzinhos que vem da China. É difícil você encontrar um de uma marca boa e quando encontra não é barato. E o outro problema dos thermal pads é que eles não têm a mesma espessura, tá? Isso não é universal. As placas de vídeo, todas elas não utilizam a mesma espessura de thermal pads. Cada placa de vídeo utiliza uma espessura e tem modelos de placa de vídeo que no mesmo modelo utilizam várias espessuras, tá? Em cima dos chips de memória, esqueci de falar, os chips de memória também, o dissipamento de calor deles é feito com thermal pads também, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Então, às vezes na mesma placa de vídeo, nas memórias utiliza thermal pads de 0.5 mm e lá nos MOSFETs utilizam thermal pads de 1 mm e as pessoas elas abrem a placa de vídeo, mas não sabem nem qual que é a espessura que a placa de vídeo utiliza ou as espessuras que a placa de vídeo utiliza para estar fazendo a compra de um thermal pad novo para estar substituindo também. E aí o que a pessoa faz? Ela troca somente a pasta térmica, né? Porque na placa de vídeo a única temperatura, isso na grande maioria das placas de vídeo, tá? A única temperatura monitorável que você consegue monitorar via software é a do chip gráfico. É a temperatura no núcleo do die do chip gráfico, né? Que você consegue ver no software. Então aquela temperatura ali tá ok, a pessoa fala, tá perfeito. Né? A temperatura dos MOSFETs, por exemplo, e das memórias,
elas não são monitoráveis via software, você não consegue ver via software essas temperaturas, tá? E esses componentes às vezes esquentam mais do que o próprio chip gráfico. Então o chip gráfico ali, ele tá ok numa temperatura, beleza, porque você trocou a pasta térmica ali e ele tá fazendo a fusão certinha com o dissipador, mas os thermal pads, como foram rasgados ou até mesmo foram removidos, né? Eles rasgam ali, as pessoas removem e fecham sem eles. Aí aqueles componentes ali costumam passar até de 100 graus e a pessoa acha que tá tudo tranquilo porque a temperatura que ela tá vendo é a do chip gráfico e a do chip gráfico tá ok. E aí a gente tem um eventual curto nos MOSFETs que pode carbonizar PCB ou fazer o sistema nem ligar, né? O PC nem liga quando uma placa de vídeo está em curto às vezes. E aí você realmente danifica a placa de vídeo. Teve a perda precoce do equipamento por conta dessas manutenções preventivas errôneas, tá? Então, não abram a placa de vídeo de vocês, pessoal, tá? Se vocês não têm o conhecimento técnico, se vocês não têm os thermal pads, né, de várias espessuras para você estar testando ali a espessura correta que vai caber na sua placa de vídeo, não abra a placa de vídeo, tá? Ai, mas passou 6 meses, a validade da minha pasta térmica já venceu, eu tenho que trocar a pasta térmica. Pasta térmica não vence com 6 meses, não vence com 6 meses. Eu vou falar que nem tem validade, tá? Eu vou ser ousado aqui, vou dizer que pasta térmica não tem validade, beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó, uma Arctic MX4, é uma pasta térmica muito boa, uma pasta térmica renomada, e olha a durabilidade dessa pasta térmica, vem escrito na embalagem, isso aqui é uma pasta térmica original, tá? Na embalagem dela vem escrito aqui, ó, 8 years durability. Ela tem 8 anos de durabilidade, ou seja, você aplicou ela na placa de vídeo, ela vai durar 8 anos, não é 6 meses, são 8 anos, tá? E isso não é diferente com as pastas térmicas originais que vêm nas placas de vídeo. As fabricantes não vão dar garantia de 2 anos numa placa de vídeo se elas estão colocando uma pasta térmica ali que vence com 6 meses. Não faz sentido, tá? Então as pastas térmicas que já vêm na placa de vídeo originalmente não vencem com 6 meses. Tira isso da cabeça. Mas aí o pessoal fala, nossa, mas na placa de vídeo está esquentando muito. Quando eu comprei não era assim. Isso acontece por outros fatores, tá? Principalmente sujeira no dissipador. Isso é o principal contribuinte pela temperatura alta na placa de vídeo depois de um tempo de uso, né? Depois de um tempo que você comprou a placa de vídeo, a gente percebe que a temperatura dela aumenta muito, é por conta disso, tá? Principalmente em alguns lugares do Brasil acumula poeira muito rápido no dissipador e isso obstrui a passagem de ar nas analetas, fazendo que o dissipador ele perca a eficiência de dissipar calor no ambiente, beleza? E por esse motivo a placa de vídeo aquece, mas não é a pasta térmica. Neste caso, é só vocês utilizarem um compressor de ar. Se não tiver um compressor de ar, utilize um pincelzinho com secador de cabelo com ar frio ali para tirar a poeira. Tire o excesso de poeira, mas não abra a placa de vídeo. Se vocês forem abrir a placa de vídeo para colocar uma pasta térmica melhor do que a pasta térmica original de fábrica, é válido? Sim, mas tenham isso em mente que vocês vão ter que trocar os thermal pads também, provavelmente. E às vezes, pessoal, mesmo a placa de vídeo aquecendo, a pessoa colocando uma pasta térmica melhor do que a pasta térmica original que vem de fábrica, a temperatura ainda assim não abaixa. Aí o pessoal fala, poxa, mas eu coloquei uma pasta térmica, eu coloquei metal líquido em cima do chip gráfico e a temperatura não abaixa. Você tem que abrir a mente, tá? Não adianta você ter uma transferência térmica muito eficiente do chip gráfico pro dissipador se você não tem uma transferência térmica eficiente em tirar esse calor do dissipador e jogar ele para o ar ambiente, que é a função que os fãs fazem, tá? Os fãs, eles sopram ar gelado, né, o ar ambiente no dissipador, que é aquelas analetas ali de metal que estão quentes, tá? E o ar ambiente, ele puxa, ele absorve essa energia, né? Ele puxa esse calor para ele. Ele tira o calor do dissipador para ele, tá? Dessa forma ele está, você está dissipando o calor da placa de vídeo para o ar ambiente. Essa é a função do dissipador da placa de vídeo, tá? Então, às vezes você tem uma placa de vídeo ali que tem um fã só, o fã não está girando direito, né? Ele não está jogando muito ar em cima do dissipador, o dissipador já está muito quente, ele está absorvendo a temperatura do chip gráfico com muita eficiência, porque a pasta térmica é boa, mas não tem nada tirando esse calor dele ali com eficiência. Então, consequentemente, o dissipador fica na mesma temperatura do chip gráfico. A transferência térmica do chip gráfico para o dissipador está muito boa, os dois, o dissipador e o chip gráfico, estão na mesma temperatura, ali 90 graus, muito quente, e a temperatura não abaixa porque não tem nada tirando o calor desse dissipador.
né? Ou então está tirando com pouca eficiência. Tá? Então isso vem aí já a questão do modelo da placa de vídeo que você comprou. Placa de vídeo com 3 fãs, com 2 fãs, Blauer, modelo Blauer, que tem um dissipador bem pequenininho, usa aquele turbofan, que não é eficiente. Então tem todo esse contexto, tá? Isso acontece muito com pessoas que compram placa modelo referência, aquelas Blauers, né? E a pessoa assusta com a temperatura, que a placa funciona ali próximo dos 90 graus mesmo, né? 85 graus, 83, dependendo da temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente ela influencia diretamente na temperatura final da placa de vídeo, tá? E aí a primeira coisa que a pessoa faz, tem que trocar a pasta térmica, tá? Compra lá a pasta térmica mais cara do mercado, bota na placa de vídeo e não resolve, a pessoa fica frustrada, gastou dinheiro à toa e não resolveu o problema. Então eu vou mostrar aqui uma forma via software que vai melhorar muito mais, né? Vai diminuir a temperatura da placa de vídeo bem mais do que fazendo uma modificação física, trocando uma pasta térmica, por exemplo, tá? As placas de vídeo, elas têm um problema que vem de fábrica com isso, que é a velocidade da rotação dos fãs, tá? Às vezes a gente tem modelos aí high-end, com 3 fãs, dissipadores bem robustos, que é no caso dessa placa minha, por exemplo, e mesmo assim ela funciona quente, porque os fãs não giram direito. Mesmo a placa batendo lá 80 graus, 79 graus, o fã fica ali a 20, 30% só de rotação. E é aquele esquema que eu falei, né? Você está tirando esse calor do dissipador com pouca eficiência, justamente porque o fã não está soprando muito ar ali no dissipador. Alguns modelos de placa de vídeo, né, série 900, por exemplo, da Nvidia, série 700 também, você consegue fazer essa modificação direto na BIOS da placa de vídeo. Inclusive tem um vídeo no canal que eu mostrei isso, vou deixar um cardzinho aqui, mas a gente sabe que as placas mais atuais, né, vou dar exemplo das Pascal da Nvidia, as BIOS são criptografadas, tá? Não existe editor de BIOS Pascal, beleza? Daí você não consegue recriar essa curva do fã direto na BIOS da placa de vídeo. A única forma que a gente consegue é utilizando os programas aí que gerenciam a placa de vídeo, né? A gente tem diversos dele aí, tem o EVGA Precision, tem o MSI Afterburner, tem um da Zotac também, mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês o MSI Afterburner, que é o que eu mais gosto, tá? E eu acho, né, que é o que a grande maioria de vocês aí devem conhecer, mas muitos de vocês não sabem como configurar o programa corretamente, fazer a curva do fã lá corretamente. O pessoal às vezes coloca lá a curva manual e fica toda hora trocando a velocidade do fã manualmente. Quando joga, bota o fã em 100%, parou de jogar, ele vai lá e diminui a velocidade do fã, e não tem necessidade de ficar fazendo isso manualmente. A gente consegue criar uma curva lá no gráfico, e aí a rotação do fã ela vai subir ou diminuir de acordo com a temperatura do chip gráfico, beleza? E vou ensinar também para vocês como vocês configuram o overlay do MSI Afterburner, que é mostrar, né? Isso muita gente me pergunta, né? Como que eu coloco as informações, as estatísticas de temperatura do processador, uso da GPU, temperatura da GPU, velocidade da ventoinha, exibindo na tela em tempo real quando você está jogando, tá? Vou mostrar para vocês também como que vocês fazem isso. Então, vamos partir para a área de trabalho aqui. O MSI Afterburner eu não vou ensinar para vocês como que vocês instalam ele, porque isso é bem intuitivo, qualquer pessoa aí com acesso à internet consegue fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês só onde que vocês baixam, vocês abrem aqui o navegador de vocês e no Google aí vocês escrevam aí, ó, MSI Afterburner, tá? E é o primeiro link aí no Google, vai ter o site do próprio MSI Afterburner, e aí vocês desçam lá para baixo, lá pro final, pega a barra de rolagem aí, desça lá pro final. É lá no final da página que vai ter a parte de download. Aqui é o próprio programa, a gente tem a versão beta dele e a versão normal. Recomendo vocês baixarem a versão normal, porque a versão beta costuma vir com alguns bugs e tal. Afinal, é uma versão de teste, né? Então vocês colocam aqui download, baixem o programa e aí você executa lá o programa, coloca para instalar. É bem intuitiva a instalação, não preciso de mostrar, mas só uma observação. No meio da instalação ele vai pedir para instalar o River Turner, tá? Que é esse outro softwarezinho aqui, ó, beleza? E aí vocês marcam a caixinha dele lá e colocam para instalar o River Turner também, porque é o River Turner que controla o overlay, tá? O on-screen display, né? Que é mostrar as estatísticas na tela. Sem ele isso não vai funcionar, beleza? Instala tudo e depois que instalar o programa, você executa o MSI Afterburner. Ele vai abrir desta forma aqui. Provavelmente a skin suas aí que vai abrir vai ser uma skin toda prata. Eu não sei qual que é a skin padrão, não lembro mais, porque eu mudei a minha aqui, mas as skins vocês trocam aqui em configurações. Aí aqui tem interface, você troca aqui, coloca o layout que você quer aqui no programa, tá? Eu utilizo esse aqui, já estou acostumado com ele, então vou mostrar neste layout aqui para vocês, ok? O MSI Afterburner de vocês ele não vai vir desse jeito aqui, tá? Provavelmente ele vai vir sem
o V-Core, tá? Que é a tensão de funcionamento do chip gráfico. No momento aqui a minha placa de vídeo está com 650 mV aproximadamente. Isso aqui embaixo a gente tem a frequência da memória e em cima a frequência do chip gráfico. Essa opção ela vai estar zerada, tá? Ela vai estar zerada e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no MSI Afterburner é vir na aba configurações, essa engrenagemzinha aqui. E vocês vão deixar do jeito que está o meu aqui. Na abinha geral aqui em cima, vocês vão deixar do jeito que está o meu aqui, tá? Vocês pausam o vídeo aí, olhem aqui e deixa desse jeito, tá? Coloca para o programa iniciar com Windows, iniciar minimizado, tá? Porque ele já vai, assim que você iniciar seu Windows, ele já vai iniciar junto com o Windows e já vai iniciar lá embaixo minimizado na bandeja para não abrir essa janela na sua frente. Se você quiser monitorar a tensão do chip gráfico, qual que é a tensão de alimentação atual do chip gráfico, vocês marquem essa caixinha aqui, desbloquear o monitoramento de tensão, beleza? Se vocês quiserem alterar essa tensão que alimenta o chip gráfico, né, os overclockers aí e entusiastas quiserem mexer com overclock na placa de vídeo, sugiro que pesquisem, estudem a fundo isso antes de fazer isso na placa de vídeo de vocês, que esse não é o foco do vídeo, posso falar sobre isso em um próximo vídeo, mas nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre overclock, tá? Mas se vocês quiserem estar alterando aqui, porque muita gente também não consegue alterar a tensão da placa de vídeo, né? Da GPU da placa de vídeo. E aí para vocês conseguirem alterar essa tensão, vocês têm que desbloquear o controle de tensão também, beleza? Lembrando que tem placa de vídeo que mesmo desbloqueando aqui o controle de tensão, essa opção fica apagada. Isso aí é uma limitação daquele modelo de placa de vídeo e essa limitação já vem da própria BIOS dela, tá? Então nesse caso não tem muito o que fazer. Mas enfim, deixando desse jeito, o que vocês vão fazer? Pessoal, essa curva que eu vou utilizar aqui, ela não é universal, tá? Essa é uma curva do fã ideal para minha placa de vídeo. Na placa de vídeo de vocês vão ter que testar qual que é uma curva ideal para fazer aí a média entre ruído e temperatura, né? Ruído versus temperatura, tá? Porque tem placas de vídeo que quando você bota o fã em 100% aqui, o fã gira muito rápido. Tem placas de vídeo que você bota em 100%, o fã não gira tão rápido. Isso também vem configurado na BIOS da placa de vídeo, o RPM máximo que o fã chega. Então isso é peculiar de cada placa de vídeo, ok? Então, fiquem cientes nisso aí também. Não utilizem esse padrão que eu vou colocar aqui como o padrão seus aí. Você tem que fazer o teste com a placa de vídeo de vocês, tá? Eu vou ensinar como você faz essa curva, beleza? Aqui no Fan Speed é o que interessa pra gente. O Fan Speed aqui, ele marca em porcentagem a velocidade do fan, não é em RPM, então vai de 0% a 100%, beleza? Pô, mas 0% o fã parado? Sim, o fã parado. Tem placas de vídeo, principalmente os modelos mais atuais, que elas têm o fan stop, tá? O fan você coloca em 0 ali, ele para. Isso já vem configurado na curva do fan original da BIOS da placa de vídeo, já vem com essa opção, tá? O fan vocês podem perceber que ele só gira quando a placa ultrapassa os 60 graus aí. Então ele tem essa opção. Tem placas de vídeo que não tem essa opção, que a rotação mínima configurada na BIOS é de 1000 RPM, então ela não vai parar o fan, tá? Aqui no Fan Speed a gente tem 3 opções. A gente tem a opção original, que é essa que vem, que é o automático, tá? Vocês podem ver que está ativado aqui, ó, o auto. E aí ela vai utilizar a curva que já está configurada na própria BIOS da placa de vídeo, que é a curva original da placa de vídeo. Tem o modo manual, que é quando você aqui desabilita o automático, ele aciona aqui a barrinha para você rolar, para você colocar uma rotação manual. E aí você coloca a rotação que você quer, aplica, e aí o fan ele já vai para a velocidade que você colocou aqui. Só que isso aqui é fixo, você botou, ele vai ficar sempre nessa rotação. Geralmente é assim que o pessoal utiliza, né? Quando vai jogar, a pessoa vem aqui, bota no máximo, aplica, quando para de jogar, ela diminui, tá? Mas não tem necessidade de ficar fazendo isso. E a gente tem o modo automático customizado, que é quando você coloca o auto aqui e ativa essa engrenagemzinha aqui. Ele vai contornar o fan speed. E quando você coloca dessa forma, aplica, ele vai utilizar a curva personalizada que você personaliza ela aqui, ó. Você vem em configurações, o ventoinha aqui na segunda aba, e aí você vai ter esse gráfico. No de vocês aí, essa opção vai estar desabilitada, ela vai estar desta forma, tá? E quando vocês clicarem aqui em cima da engrenagem, ele vai dar aqui um aviso pedindo para você ir lá configurar. Ele já vai dar uma opçãozinha aqui para você clicar e já vir aqui na aba ventoinha, beleza? Mas enfim, ativando aqui, este é o gráfico. Isso aqui é o que vai aumentar a vida útil realmente da placa de vídeo de vocês, tá? E vai fazer ela funcionar numa temperatura bem mais baixa. Pessoal, aqui nesse gráfico, na coluna vertical, a gente tem a velocidade da ventoinha em porcentagem, tá? Vai de 0 a 100%. E na coluna horizontal, a gente tem a temperatura do chip gráfico
de 0 a 100 graus. E aqui você tem o gráfico customizável aqui, beleza? No de vocês aí, provavelmente ele vai vir com um monte de pontinhos aí. Ele vai estar assim, meio zoado aí, eu não lembro como é que era, mas vai estar cheio de pontinhos, tá? Mas não tem necessidade de você ficar fazendo a curva com esse tanto de pontinhos, tá? Eu vou falar de uma forma simples aqui que é a perfeita. Você marca o pontinho, se você clica em cima da linha, ele vai criar outro pontinho, tá? Então você seleciona o pontinho, dá delete. Você vai deixar só 2 pontos, tá? Então você apaga todos, clica, apaga todos, ó. Deixa só 2, que é o mínimo, a rotação mínima e a rotação máxima. É só isso que a gente quer. E aí o que eu recomendo para vocês é o seguinte. Se a placa de vídeo de vocês tiverem o fan stop, vai estar igual a minha aqui. Ela vai estar disponível para você descer o gráfico até 0% de rotação. Se a placa de vídeo de vocês não tiver o fan stop, aqui o próprio MSI Afterburner vai deixar um tracejado aqui, ó. Ele vai ficar um tracejado na rotação mínima que seu fan suporta. Então não adianta você puxar a barra para baixo desse risco, porque ela vai começar a funcionar a partir de onde tiver o risco, tá? Então vocês coloquem o primeiro ponto, que é o mínimo, aonde está o risco tracejado que o MSI Afterburner colocou. E tem placas de vídeo que o fan também não chega a 100%, tem uma limitação, chega só a 85%, né? E aí vai ficar um tracejado na rotação máxima também, e aí é o mesmo esquema, não adianta você subir o quadradinho lá acima do tracejado, porque ele vai funcionar só até o tracejado, beleza? Então aí você coloca o máximo também em cima da linha tracejada, e aí você vai mexer só para a direita e para a esquerda, que é a temperatura do chip gráfico. Mas supondo que a placa de vídeo de você seja igual a minha aqui, que suporta de 0 a 100% e suporta o fan stop, vocês vão colocar recomendo, tá? Vocês deixarem o fan parado abaixo de 50 graus. Você vai colocar aqui, ó, 0 RPM até 50 graus, ou seja, 50, 0 RPM até 50 graus. Quando o chip gráfico ultrapassar os 50 graus, aí o fan vai acionar. E aí a rotação máxima, recomendo para vocês, é que na minha placa de vídeo eu deixo 65 graus, tá? Como temperatura máxima. Por quê? Esses fãs dessa placa de vídeo aqui, ele é bem silencioso. Mesmo em 100%, ele não faz muito barulho. Então, para essa placa de vídeo aqui, essa curva é perfeita. O chip gráfico atinge ali os 65 graus, o fan já vai para 100% e a temperatura fica 63 graus nessa placa de vídeo minha aqui. É uma 1080 Ti a Horus, tá? Da Gigabyte. Então, fica uma temperatura de boa e não faz barulho. Para mim é o ideal. Mas recomendo, tá? E isso no modo geral, em todas as GPUs de placa de vídeo, sempre funcionar com a GPU abaixo de 75 graus, tá? Nunca deixe ultrapassar os 75 graus. Por quê? Se ultrapassar os 75 graus, vai danificar minha placa de vídeo? Não, não vai danificar sua placa de vídeo, tá? Mas isso vai diminuir a vida útil dela. Por quê? O chip gráfico, né? A temperatura máxima de funcionamento de um chip gráfico, por exemplo, segundo a NVIDIA, é 105 graus. Isso pro chip gráfico. Só que o chip gráfico funcionando a 105 graus, isso vai causar efeitos colaterais na placa de vídeo. Principalmente na solda BGA, que são, aliás, esferas de solda que soldam o chip gráfico na placa de vídeo, na PCB no caso. O metal, ele, não só o metal, mas qualquer tipo de material, plástico, madeira, quando você aquece ele dilata, quando você esfria ele contrai. E o metal, ele sofre muito com isso, tá? Ele se dilata bastante quando ele recebe calor, quando ele recebe energia, né? E ele contrai também bastante quando você retira a energia dele, quando você esfria ele. Essa contração constante no metal cansa ele ao ponto de chegar a dar trincas, a ponto dele trincar. E quanto maior a variação térmica no chip gráfico, mais a solda BGA sofre, tá? Então, o problema não é a placa de vídeo funcionar em 90 graus, é ela sair da temperatura ambiente, 25 graus, e ir para 90 graus. A variação térmica é muito grande e a dilatação nesse metal, né, nessas soldas, também é muito grande. E isso não só quando você aquece, quando você para de jogar e o chip esfria, também acontece a contração e isso vai cansando a solda ao ponto de vir uma esferinha ali a trincar e aí vocês verem aqueles famosos artefatos na tela, código 43, enfim, né, a ponto de ter que fazer um rebalho no chip gráfico, beleza? Então, às vezes o pessoal fica muito fissurado em não, a placa de vídeo tem que funcionar fria. Se a temperatura máxima da sua placa de vídeo, você vê que você não consegue abaixar mais do que 75 graus, não tem problema.
ela pode funcionar nos 75 graus, mas também não deixa ela esfriar muito, tá? Por isso que eu recomendo vocês deixarem a temperatura normal dela de funcionamento ficar em torno dos 50 graus. Como vocês podem ver aqui na minha, ó, ela está em idle. Vocês podem ver que o V-Core está bem baixo, a frequência também está baixa, a placa de vídeo está em idle, não estou jogando nem nada, e a temperatura do chip gráfico está 50 graus. Né? Muita gente me pergunta, nossa, mas por que a temperatura do seu chip gráfico, da sua placa de vídeo, está 51 graus se você não está nem usando? É justamente pela variação térmica, pessoal. Quando o metal ele chega numa temperatura e mantém ali, ele não está se dilatando e contraindo mais, ele já estabilizou. Então você fazer o chip gráfico sair de 50 graus para 63 graus, que é no caso aqui da minha placa de vídeo, que é a temperatura máxima que ela chega, a variação térmica é só de 13 graus, é muito pouco. Isso não dilata praticamente nada o metal, tá? E isso sim vai aumentar a vida útil da solda BGA da placa de vídeo de vocês. Eu nunca tive problema com solda BGA em nenhuma placa de vídeo que eu tive, tá? Eu tive diversas placas de vídeo justamente porque eu tenho esse conhecimento de como funcionam as coisas, entendeu? Então não foquem somente em temperatura. Beleza? Você tem que abrir a mente e estudar como funcionam as coisas por trás. Então, tentem deixar a variação térmica da placa de vídeo de vocês ser a menor possível. Fazendo aquela relação ruído versus temperatura que eu falei, tá? Porque 100% na placa de vídeo de vocês, às vezes o ruído vai ser muito alto e o ruído às vezes incomoda algumas pessoas, outras não. Então vocês façam a média, beleza? Vou dar um exemplo, vocês colocaram aqui para o fan chegar em 100% quando a placa de vídeo bater 70 graus. E a placa de vídeo de vocês foi aquecendo, vocês estão monitorando lá em cima e ela está chegando lá, 60 graus, 65, 70 graus, o fan já bateu 100% e mesmo assim a temperatura do chip gráfico ela continua ainda subindo um pouco. Mesmo com o fan em 100%. Então daí a gente tem alguns possíveis problemas, tá? Ou o dissipamento de calor da placa de vídeo realmente é ineficiente, tem um fan só, não é o suficiente para retirar todo o calor que aquele chip gráfico produz, né? Os chips gráficos também eles têm um TDP, que é o consumo energético deles, então tem alguns que geram mais calor do que outros, tá? Então às vezes aquele dissipador ele não está sendo suficiente para retirar todo o calor da placa de vídeo ali, do chip gráfico da placa de vídeo, mesmo com fan 100%, ou a pasta térmica é ruim, tá? Ela não está conseguindo transferir essa temperatura do chip gráfico, né? Na mesma proporção que o chip gráfico gera, ela não consegue transferir para o dissipador na mesma proporção. E aí isso é fácil de você saber, você coloca o dedo lá no dissipador, você vê a temperatura do chip gráfico, o chip gráfico está lá 80 graus, você coloca o dedo no dissipador, na parte metálica ali, e vê se aquela parte metálica também está a 80 graus. Se a parte metálica estiver fria, daí você sabe que está com algum problema na transferência térmica do chip gráfico pro dissipador. E aí sim pode ser uma má fusão, o dissipador não está encostando direito em cima do chip gráfico, ou a pasta térmica é ruim, enfim, beleza? Mas se o dissipador ele estiver bem quente também, ele estiver na mesma temperatura do chip gráfico, aí você sabe que é o fan que não está conseguindo arrancar aquele calor e jogar ele pro ambiente, tá? Então a gente tem esses fatores aí, tá? Agora tem placas de vídeo, no caso aqui da minha, que o dissipamento de calor é muito eficiente, o dissipador é todo de cobre, tem muitos headpipes, são 3 fãs, então ela tem uma eficiência em retirar esse calor do dissipador. Nestes casos, quando você aumenta a rotação do fã, você vê que a temperatura dropa de uma forma incrível, tá? Então vocês vão ter que conhecer a placa de vídeo de vocês. Então aí vamos supor que a placa de vídeo de vocês, o fã chegou a 100%, e a placa de vídeo passou da temperatura máxima que você estipulou que ela está passando, 75, ficou lá 75. Neste caso, você vai ter que aprender a conviver com ruído, tá? Porque se você abaixar a rotação do fã, a temperatura vai subir mais ainda, tá? Agora vai ter casos também que você vai colocar aqui em 100%, vou botar aqui, ó, 70 graus, e aí a placa de vídeo de vocês chegou a 65 graus, o fã não está nem fazendo barulho, né? Ele chegou ali nos 80%, não está nem fazendo barulho ainda, está lá silencioso, ou seja, você fala, poxa, eu consigo fazer essa temperatura então abaixar um pouco mais, né? Aí você vem aqui e coloca em 100% para quando a temperatura tiver em 65 graus, porque aí ele vai subir em 100%, a temperatura vai cair um pouco mais ainda, e ainda assim, às vezes o ruído não vai ser lá grandes coisas, mesmo com fã em 100%, então você pode descer um pouquinho mais, entendeu? Até você ver que
já está escutando um ruído que já está fazendo um barulho que está te incomodando, aí você abaixa ali um pouquinho o ruído, acabou, você achou o nível da sua placa de vídeo que ficou uma temperatura boa com ruído bom, tá? Então, a gente tem isso aí. Se você não gosta de ruído, tá? Você pode também, às vezes, o fan aqui em 100%, né, com o chip gráfico a 65 graus, o fan tá fazendo muito barulho. Mas você fala, poxa, a temperatura do chip gráfico tá baixa, eu posso deixar o chip gráfico chegar até uns 70 graus, né, para me diminuir esse ruído do fan. Aí você vem aqui e deixa em 100% quando o chip gráfico atingir 75 graus, por exemplo, né? E aí o chip gráfico ele vai ficar numa temperatura um pouquinho mais alta, mas o ruído vai ser menor, né? Ou seja, você encontrou o equilíbrio ali que te agrada, tá? Que não é uma temperatura tão alta e não está fazendo tanto ruído, beleza? Lembrando sempre de focar na temperatura mínima, tá? A temperatura mínima sempre deixa a partir de 50 graus, tá? É o que eu recomendo para vocês. Vocês podem colocar 60 graus também, enfim. Mas eu deixo 50 graus, que é uma temperatura baixa para o chip gráfico, não tem para que o chip gráfico também ficar 60 graus com a placa parada. A variação térmica de 50 graus para 70 ou 65, ela é bem menor do que uma variação de 25 graus, né, temperatura ambiente, para 75 graus, que é isso sim que vai desgastar a solda beijada da sua placa de vídeo. Tenham isso em mente. Temperatura mínima também ela não pode ser muito baixa. Aí aqui vocês colocam aqui do jeito que vocês querem, né? Como eu falei, a minha fica assim. E isso aqui é a atualização da velocidade da ventoinha. Ela vem em milissegundos e aqui o padrão vai vir em 5.000, que são 5 segundos. Ou seja, ela só vai atualizar a rotação da placa de vídeo com a temperatura de 5 em 5 segundos, beleza? Recomendo que vocês troquem para 1 segundo, que é 1000 milissegundos. Coloquem isso aqui também. Aplicou, deu ok, ele já vai ficar contornado aqui, já está aplicado. E aí, outra opção muito importante é essa opção aqui, Start Up. Isso aqui ele vai vir desmarcado, obviamente, vocês marcam essa opção, tá? Porque essa opção aqui, ela vai aplicar essa configuração do fan aqui automaticamente assim que o programa for iniciado com o Windows, que a gente já marcou lá para ele ser iniciado com o Windows, tá? Então, deixando isso aqui ativado, o programa já vai iniciar com o Windows, já vai iniciar minimizado, que a gente colocou para ele iniciar minimizado, ele já vai iniciar lá embaixo na bandeja, e ele já vai aplicar essa configuração do fan aqui automaticamente na inicialização do programa. Dessa forma, você não precisa fazer mais nada, é só ligar o computador e usar. É só ligar o PC e usar, o programinha vai ficar aberto lá embaixo, lembrando que ele tem que ficar aberto aqui embaixo. Vocês não podem fechar ele aqui, porque se você fechar ele aqui de baixo, a placa de vídeo vai utilizar a rotação original do fan, beleza? Deixa aqui o programa aberto na bandeja e é isso aí, pessoal. Isso é a melhor dica que eu dou para vocês. A dica mais fácil, a mais eficiente, qualquer um pode fazer, não vai gastar dinheiro nenhum e vai melhorar bastante a vida útil e temperatura da placa de vídeo de vocês, né? Agora eu vou mostrar para vocês como configura aqui para vocês verem a informação do seu rádio, né? Temperatura do processador, frequência do processador, uso de memória RAM, o uso da VRAM, que é a memória de vídeo, tudo isso ali na tela, tá? Então, voltando aqui no MS Afterburner, a gente vem em configurações e a gente vai ter essa abinha aqui, monitoramento, beleza? É aqui que você vai configurar tudo que vai ser exibido na tela, da forma que vai ser exibido, o distanciamento entre as informações, os grupos, enfim, tá? E a gente tem aqui a segunda abinha aqui, a próxima abinha, né? Que é informações na tela. Aqui a gente coloca um atalho, tá? Aqui mesmo no teclado para você ocultar e exibir essas informações. Para você não precisar de estar minimizando o jogo, né? Vindo aqui no Rivatane e colocando para ocultar e exibir, você coloca um atalho, tá? Eu deixo o F10, que geralmente os jogos não utilizam essa tecla. Vocês podem colocar a tecla que vocês quiserem, tá? Tem como vocês colocarem para mostrar a hora do sistema também. Ele mostra a hora logo em cima, né? Das informações, para você saber aí a hora que você tem que ir dormir para não perder a hora jogando. Aí voltando aqui na aba de monitoramento, inicialmente quando vocês instalarem o MSI Afterburner de vocês, o Rivatane ele não vai abrir aqui, beleza? Ele só vai abrir aqui depois que você configurar essa parte aqui. Aí ele vai abrir aqui juntamente com o MSI Afterburner. Eles abrem juntos e fecham juntos. Se você fechar o MSI Afterburner, ele fecha junto. Se você abre o MSI Afterburner, ele abre junto. E pessoal, como que funciona as informações aqui na tela? Eu vou abrir aqui o Combustor, que é um renderzinho básico que fica rodando aqui no fundo. A gente tem essas informações, tá? Essas são as que eu deixo. Eu deixo para mostrar todas as estatísticas da GPU. Daí primeiro vem o uso da GPU, a temperatura da GPU, velocidade da ventoinha, o
o V-Core, que está alimentando o chip gráfico no momento, tá 1 volt. O uso do VRM, que é... Eu já falei sobre o uso do VRM no canal, né? É o uso das fases que alimentam o chip gráfico. A frequência do chip gráfico, beleza? Essas são as informações da placa de vídeo. E aqui são as informações da memória da placa de vídeo. Tá usando aqui 2,5 GB no momento. 5.616 MHz a frequência da VRAM, beleza? A gente tem aqui as informações do processador, usando 12% do processador. Processador 50 graus, 55. O processador está puxando aí 35 watts da fonte no momento. E aqui a gente tem a frequência, 4.700 MHz, 4.7 GHz aí. Aqui a memória RAM está utilizando aí quase 5,5 GB de memória RAM. E aqui os FPS que está rodando a aplicação, né? 72 FPS agora no momento. E aqui é o frame time, né? É o tempo entre um frame e outro, tá? 13.2 milissegundos. E aqui ele mostra qual que é o padrão de renderização no momento, tá? Eu vou mostrar para vocês também como vocês colocam isso aqui para mostrar se é DirectX 10, se é DirectX 11, se é DirectX 9, se é OGL, enfim, beleza? Abrir aqui a aba de monitoramento e vou mostrar para vocês. A gente vai ter muitas opções aqui, tá? Ó, muitas opções. Você pode colocar também o uso da CPU de cada thread, tá? Isoladamente aqui. Ou você pode pegar a média de todos, né? Que no caso é aqui, ó, uso da CPU. Ele pega a média de todos os threads, mas você pode pegar também o unificado de cada thread. Temperatura também, a mesma coisa, né? Ó, a temperatura de cada thread isoladamente. Ou você pega a média de todos. O uso da CPU também. A frequência da CPU também, você pode pegar a frequência de cada thread ou pegar a média de todos. A mesma coisa, tá? Então você tem várias opções que você pode colocar para exibir na tela. E tem umas que vêm até desativadas que você pode habilitar aqui, beleza? Que é a taxa de quadro média, a mínima, enfim. Eu não gosto, eu gosto de ver só os FPS atuais. Essas informações elas vão ser organizadas por ordem, tá? Ou seja, o que tiver aqui primeiro vai ser exibido primeiro. O que tiver em segundo vai ser exibido segundo e a gente tem os grupos. O grupo é o quê? Quando você marca aqui uma opção, você tem o grupo que ela está aqui embaixo. O grupo padrão do uso da GPU é GPU. Você pode renomear este grupo. Vou dar um exemplo. Tudo que está no mesmo grupo é exibido na mesma linha. E a ordem que vai ser exibida aqui na linha é a ordem que está aqui. Como vocês podem ver, o uso da GPU está em primeiro lugar. Tá? Temperatura da GPU está em segundo lugar. Velocidade da ventoinha está em terceiro lugar. Se eu pegar, por exemplo, a temperatura da GPU e colocar aqui em primeiro lugar... Ó, vou colocar ele... Desce, caramba. Aí, coloquei o uso da GPU em segundo lugar. Vou aplicar, vocês podem ver que troca aqui na hora. A temperatura da GPU foi para primeiro lugar. E o uso foi para segundo. Então, é basicamente assim que funciona. E tudo que está no mesmo grupo, como as duas opções elas estão no mesmo grupo lá embaixo, ó, grupo GPU, ó, elas ficam na mesma linha. Se eu quero jogar, por exemplo, só os 66 graus, né? Para a segunda linha, para uma linha de baixo, eu posso trocar o grupo. Eu troco o grupo só da temperatura. Eu venho aqui, renomear sensor e coloco aqui GPU temp. Aplico, vocês podem ver que ele joga essa opção para baixo. Ele já joga em um outro grupo, grupo GPU temp, e aí a primeira, a única informação, a primeira e única informação que tem é a temperatura, então vai ter só ela. Se eu quiser colocar o uso da GPU nesse grupo, eu tenho que colocar o mesmo nome. Eu copio aqui, venho aqui no uso da GPU, renomeio o sensor e coloco GPU temp, aplico e ele vai cair para o grupo de baixo. Só que ele ficou em cima, por quê? Porque as duas opções que estão neste grupo de GPU temp, elas estão acima das outras opções que estão no grupo GPU. Então ela ficou em primeiro lugar. Entendeu? Como que funciona aqui a ordem? É assim que funciona, beleza? Vou voltar aqui as opções para o grupo... Não, na verdade você tira aqui, né? O renomear sensor que ela volta para o grupo padrão. Vou voltar para o grupo padrão porque eu não gosto de ficar renomeando aqui não. Então é isso aí, pessoal. Então aí vocês vão escolherem quais são as opções que vocês querem exibir na tela. Eu jogo tudo para cima, elas vão vir muito espalhadas aqui. Ó, o uso da CPU, por exemplo, ela vai vir embaixo de todos aqui, ó. Depois aqui, ó. Depois do thread 16 é que vai vir aqui o uso da CPU. Aí para você não ficar catando tudo aqui para ativar, eu já pego e jogo tudo lá para cima, tá? Eu organizo tudo aqui em cima. E as opções que vocês querem exibir na tela, vocês vão clicar e vão colocar para exibir informação na tela, tá? Vamos pegar aqui temperatura da CPU 1. Exibir informação na tela, aplicar. Ah, agora caiu lá, ó. Tá vendo? CPU 1
42 graus. Aí você coloca tudo que você quer exibir na tela, você vai marcando aí, ele vai jogando tudo lá. Beleza? Vou tirar. E daí é assim que eu deixo, tá? Eu uso o uso da GPU, primeiro, temperatura da GPU, segundo, velocidade da ventoinha, eu coloco aqui em terceiro, tensão da GPU, energia, tá no grupo GPU também. Se você quer saber do que pertence isso aqui, se é energia do processador, da GPU e tal, é só você ver qual grupo que ele está aqui alocado. Frequência da GPU, aí depois vem o uso de VRAM, que já está no grupo MEME, é outro grupo, que é o grupo de baixo, tá? Que é da memória da placa de vídeo. Inclusive fica na mesma cor verde, tudo que é da placa de vídeo fica na cor verde, tudo que é do CPU aqui relacionado ao processador fica na cor azul. E é essa ordem que eu deixo. E aí para vocês verem o negócio do DirectX que eu falei para vocês, vocês colocam aqui, aqui na taxa de quadros, provavelmente ela vai vir desabilitada aqui, ela vai vir assim, ó, beleza? Você tem que ir lá embaixo e ativar as duas opções. E a taxa de quadros, ela vem no grupo padrão, só no grupo app, ó, ela vem neste grupo app, ou seja, ela mostra só qual que é o DirectX que está sendo utilizado, né? Qual que é o modo de renderização que está sendo utilizado ali. Não vem escrito FPS. Esse comandozinho aqui, ó, app, é para mostrar qual que é o DirectX que está sendo usado. Aqui é o intervalo de atualização, tá? Vai ser o tempo que isso vai ser atualizado, que essas estatísticas elas vão ser atualizadas, tá? Aqui de padrão vai vir em 1000 milissegundos, que é 1 segundo, tá? Como o meu processador aqui ele é bom, eu deixo meio segundo, para atualizar de meio segundo, que fica mais quase em tempo real. Mas isso aqui sobrecarrega mais o processador, tá? Então se vocês têm um processador aí mais fraco, recomendado é que vocês aumentem um pouquinho esse tempo aqui. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem esse texto, né? Como que vai ser o texto aqui da informação na tela. Essa opção aqui, essa primeira aqui, ó, alinhamento do valor, ela vai vir 4 caracteres à direita. Essa vai ser a opção original que vai estar o de vocês, tá? E aí vocês podem ver que fica um espaço muito grande entre as informações, ocupa muito espaço na tela. Então eu recomendo que vocês venham aqui, tirem aqui, coloquem padrão, tá? Coloca aqui padrão. Ou personalize aqui da forma que vocês acharem melhor, tem como trocar as cores também, enfim, tá? Eu só tiro essa opção e boto padrão, porque aí o alinhamento, os itens, né, ficam mais próximos uns dos outros. Feito isso aqui, você dando aplicar, ele já vai abrir o Riva Turner. Ele vai abrir o Riva Turner aqui, dessa forma. E aí aqui é que você vai configurar como que essas informações são exibidas. Qual que é o canto da tela, se é o canto direito, o canto superior direito, se é o canto inferior esquerdo ou se é o inferior direito, tá? Ou você pode pegar aqui e posicionar manualmente aqui onde você quer que essas informações sejam exibidas lá na tela, beleza? Ajustando aqui manualmente pelo valor ou posicionando ali. E aqui você tem que colocar para mostrar o on-screen display. Se você desabilitar isso aqui, ele vai tirar as informações, tá? E aqui você coloca para mostrar que é o atalho do F10 que a gente configurou lá, lembra? Você aperta o F10, ele desabilita, aperta o F10, ele habilita, ó. Então esse é o atalho que eu falei para vocês, que às vezes você está no jogo lá, você quer conferir rapidinho como é que tá as estatísticas, você vai ativa e depois você quer tirar, você aperta o F10, não precisa ficar minimizando o jogo. Se você quiser configurar um limite de FPS no jogo, você pode configurar por aqui, mas eu já configuro lá pelo driver da própria Nvidia, tá? Eu limito lá o máximo de FPS no jogo a 240 FPS, que é o máximo que o meu monitor consegue exibir. Aqui, pessoal, é a fonte que você vai utilizar. Aqui, tá? A fonte que vai ser exibido as informações. A gente coloca aqui, provavelmente ela vai vir nesse Vector 3D, vocês troquem para Raster 3D, clica, ele vai pedir para você escolher a fonte. Você pode colocar a fonte que vocês quiserem, o tamanho também. Recomendo que deixe na fonte Arial, somente com o negrito ativado, e o size deixe em 7. Vai ficar desse jeito aqui, é o jeito que eu achei melhor, fica mais nítido, enfim. E aqui você pode escolher a cor dos itens, se você quer sombra no fundo. Eu deixo a sombrazinha aqui, ó, On Screen Display Shadow, eu deixo ativado, mas vocês podem tirar a sombra, só que dependendo da parte do jogo que tá, vai ficar muito apagado, você não vai conseguir ver. A sombra destaca um pouco as informações, eu gosto de deixar ativado. E isso aqui é o zoom, tá? Você pode aumentar o tamanho também da fonte por aqui também, tá? Eu deixo no padrão, não mexo. E é isso aí, pessoal, não tem muito mais o que fazer aqui, tá? Daí vocês vêm aqui no setup, ativam essa opção aqui, beleza? Vocês coloquem aqui para ser exibido para o servidor dedicado aqui, ele ser
executado em 64 bits. Se não tiver marcado, às vezes em alguns computadores isso aqui vem desmarcado, vocês marcam, deixam do jeito que está aqui, e aqui vocês colocam 64 bits, vai estar 32, vocês colocam 64 bits, beleza? Daí não precisa de mexer em mais nada aqui, beleza? Só se você quiser trocar aqui a linguagem do programa, português ou a skin também, vocês podem estar trocando por aqui, mas aqui não precisa de mexer em mais nada. Feito isso aqui, já era, pessoal. Provavelmente ele deve pedir aí para reiniciar o programa ou reiniciar o PC, não lembro agora, tá? E é isso aí. Vocês podem ver que a placa de vídeo minha aqui já bateu 100% da rotação do fan e tá 66 graus. Não é a temperatura normal dessa placa, como eu falei, ela fica ali nos 63 graus, mas é porque a temperatura ambiente aqui tá bem alta, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Acho que não tem mais o que falar aqui. Se tiver mais alguma coisinha aí que ficou faltando, que vocês estiverem com dúvida, podem estar colocando nos comentários aí que eu tento responder todo mundo aí na medida do possível. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele like para fortalecer. Não se esqueça de deixar a sua inscrição aí também, que é muito importante. E de ativar o sininho para não estar perdendo aí os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui. Slow